A paz do Senhor, professores da classe Maravilha de Sião. Em conformidade com nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e também aliado também com o nosso diretor de ensino, o diretor, o doutor Gesiel Cruz, estamos terminando esse trimestre, ok? De primeiro trimestre de 2024, com essa temática fantástica. Família é um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Estamos nessa 13ª lição, ok? Com esse tema fantástico, essa temática, e com o último tema desta lição, família, projeto de Deus. A lição 13 para adultos. É a última lição desse trimestre, dessa temática Família Projeto de Deus, e com esses temas fantásticos, que vai falar sobre, tá, a família dentro da sociedade, a família no âmbito conjugal, a família no âmbito social, e agora prove a Deus nessa 13ª lição, que é a última lição desse trimestre, vai falar sobre os personagens bíblicos que salvaram as suas famílias, ok? No tópico 1, personagens bíblicos que salvaram a sua família. Tem esse tema, ok? Diz assim, no texto áureo: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração, tá? Esse é o texto áureo. Lembrando, professores da classe Maravilha de Sião, que essa aula será ministrada no próximo domingo, dia 31 de março. Perfeito? É lição 13, a última lição. Isso. Lição 13, os personagens bíblicos, ok, que salvaram as suas famílias, ok? Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo terá a responsabilidade de procurar conduzir os da sua família à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo, ou seja, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Os objetivos da lição, professores da classe Maravilha de Sião: mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família, ressaltar a obediência de Noé a Deus, isso, enfatizar a boa atitude de Raabe em crer em Deus. 3 personagens, ok? Um personagem, que é o Josué, tomar a decisão, porque era general, ok? E todo o exército estava sobre sua tutela, sucessor de Moisés. O outro personagem, Noé, ressaltar a obediência, porque Noé foi obediente. Foi cerca de 200 anos, mais ou menos, que ele construiu a arca, ok? E naquela época só não chovia, subia uma, segundo eruditos, né? Subia uma relva do solo que molhava as plantas, ok? E por 200 anos ele constrói a arca, ok? Então teria que ter muita fé e obediência para entender o propósito de Deus e as profecias de Deus sobre o justo, sobre a terra que era Noé, pois ele passou os olhos sobre toda a terra e só viu um justo e a sua família. E detalhe, salvou a sua família. Ele poderia ter salvado, ele não salvou a humanidade,
mas salvou a sua casa, a sua família, a estrutura da sociedade. Enfatizar a boa atitude de Raabe em crer em Deus, ok? Porque se ela não tivesse a atitude de, proteger, de esconder os espias, somente em crer em Deus, ok? Ela não seria hoje estar na galeria, não entraria na galeria dos heróis da fé e fazer também parte da genealogia de Jesus Cristo, tá? Veio da raiz de Raabe, perfeito. Porque depois vai vir a família de José, mais na frente. Enfatizar, mostrar, restaurar e enfatizar. Ressaltar, né? Mostrar, ressaltar e enfatizar. Introdução, ok? Aí vai falar sobre os 3 personagens, novamente, na introdução. Sendo que essa lição 13, ela está embasada em 3 personagens e a sua biografia, tá? E a biografia marcante dos 3: fé, perseverança e obediência, tá? Josué, Noé e Rabi. Josué indaga ao povo a tomar a decisão pela sua família. Cada um ia tomar a decisão sobre a sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Olha aqui. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Cada um salvou a sua família. Não salvou a sociedade da sua época vigente, mas salvou a sua família, que era o quê? A família é coluna de uma sociedade, ok? É um projeto de Deus, uma instituição mais antiga do que a própria igreja. E nós criamos filhos e filhas, hoje, dentro do estatuto, da lei de Deus, para ser um presente para a sociedade. A sociedade, ela precisa agradecer a nós cristãos, ministros da palavra de Deus, ok? Que criamos os nossos filhos no estatuto, na lei de Deus e fornecemos, doamos, né, um presente para a sociedade. Isso. Tópico 1. Josué toma a decisão pela sua família, ok? Ele toma a decisão pela sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Após Josué exercer com brilhantismo o que Deus entregou nas suas mãos, como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã, que hoje é Israel, ok? Terra que mana leite e mel. Agora, como líder espiritual, ele aconselha o povo a guardar os mandamentos escritos no livro da lei de Moisés, ok? Josué, sucessor de Moisés. Agora, ele era um líder militar, desde a época de Moisés, mas agora seria um líder espiritual, ok? Para aconselhar o povo a guardar os mandamentos, os estatutos, as leis de Deus. E tudo, principalmente, estava escrito na lei do livro de Moisés, na lei de Moisés, no livro da lei de Moisés, ok? Moisés era um legislador, ok? E ele escreveu vários mandamentos e leis na sua época, ok? Somente aquela que foi feita, escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Não matará, não furtará, não dirá falsos testemunhos, e fora as outras leis para casamento, para as leis civis, para a salubridade, ok? Para a higiene pessoal e higiene em conjunto, ok? Foi lei criada por Moisés, fora as leis foi dada pelo próprio Deus. E Josué, sendo de uma sociedade sócio-religiosa, cultural judaica, teria como líder espiritual, ele teria
que aplicar essas leis para um povo, porque era sucessor de Moisés. Assim como Moisés, ele foi o grande legislador, ok? E conselheiro do povo, Josué, ele também seria como comandante bélico, comandante, né, comandante de um exército de Israel e comandante espiritual. Teria que aconselhar o povo a guardar os mandamentos, ok? As suas leis e os seus juízos, ok? Tópico 1. Subtópico 1.1. Tomando a decisão pessoal. Tomar uma decisão pessoal é livre-arbítrio. E Deus deu esse livre-arbítrio, ok? Até para nós e para os anjos. A melhor coisa que Deus fez para com o homem é dar o livre-arbítrio de tomar uma decisão, de servir a Deus ou não. E Deus não ia intervir. Era uma decisão o quê? Pessoal. Eu, primeira pessoa do singular, eu assumo, em primeiro lugar, o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais, ok? Como Moisés, Josué, ele exclama: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro ele vai explicar, né, o porquê a saída do Egito, que foram escravos 400 anos, primeiro, e depois ele toma uma decisão pessoal e assume esse compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida, não a garantia que será seguido. Ele não tem essa garantia, o exemplo de vida, ok? Senão muitos filhos seguiriam os pais, que são justos, que são tementes a Deus, e muitas vezes ele não segue, ok? Foi assim o exemplo de Nadab e Abiú, perfeito? Eles não seguiram o exemplo do grande sacerdote. Isso. Mas a consequência do dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento para com Deus. Josué era um grande general de batalha, conquistou, ganhou 32 reinos na entrada, quando entrou em Canaã. Ele conquistou a terra, 32 reinos conquistados, mas ele teria, como legislador, como líder espiritual, ok? Colocar os estatutos, as leis de Deus para ser cumprido, ok? E que o seu sucesso como conquistador, como general, não ia suplantar, ok? A sua família, nem o relacionamento para com seu Deus. Porque a família, ele entendia que a família era a coluna daquela sociedade sócio-religiosa judaica. E não ia suplantar o relacionamento, ok? Nem a salvação da sua família, os seus, né, as suas empreitadas bélicas, as suas empreitadas como comandante do exército de Israel. Não, não é suplantar. Ele tinha que garantir, como líder espiritual agora, sucessor de Moisés, a salvação da sua família, a tomada de decisão coletiva. Tá? Nós, minha família, subtópico, né, 1.2, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na nossa vida familiar, ok? Serviremos aquele que foi chamado para servir, ok? O provedor, ele sabia, Josué sabia que era um grande general, mas que também era o provedor da sua família, o que representaria o próprio Cristo, o próprio Deus no meio da sua família, ok? Aquele que seria o representante de Deus aqui na terra e o representante de Deus em sua família, ok? Porque a esposa representa a noiva, a igreja, e assim como Cristo representa, ok? Como Cristo ele cuidou da igreja, da noiva, ok? O principado estava sobre seus ombros, ele era maravilhoso, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, Josué tinha plena consciência que ele tipificava o próprio Deus no meio da sua família como líder e teria que cuidar bem da sua família. Quem? A sua esposa e seus filhos. Como líder espiritual, conduzi-los eles à salvação, ao observar os estatutos, as leis de Deus e os seus preceitos. Isso. O ministério começa dentro de casa. Cuidar dos seus é uma obrigação. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. Está em 1 Timóteo 3, 5, versículos 5, 4 e 5. Subtópico 1.3. Tomada de decisão acertada. Ok? Ele vai tomar uma decisão acertada. Primeiro, a tomada de decisão pessoal. Ele toma uma decisão pessoal, Josué, ok? Assume o primeiro lugar. Subtópico 1.2, tomadas de decisão, né, coletiva, ok? Primeira pessoa do plural, serviremos. Ele cuida da sua casa, dos seus, é uma obrigação de governar bem a sua casa. 1.3, tomada de decisão acertada. Serviremos ao Senhor, futuro do presente. Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra em Deus, vence as batalhas por nós. A declaração exerceu grande efeito, influenciou, deu consistência e impacto às pessoas ao redor. Ele mostrou que existiam duas opções: servir aos deuses dos seus antepassados ou ao Deus verdadeiro, ok? Aí ele, antes de tomar essa decisão pessoal, uma tomada de decisão coletiva, uma tomada de decisão acertada, Josué, primeiro, ele faz uma introdução de tudo que aconteceu, tá? Em outrora com Israel, principalmente no cativeiro egípcio, 400 anos de cativeiro. E fala: servirei os deuses do Egito ou servirei esse Deus, a qual está diante de vocês, né? Que abriu o Mar Vermelho e também que abriu agora o Jordão e fez passar com os pés secos em terra seca e que conquistou 32 reinos em batalha por nós, foi na nossa frente. Qual Deus que vocês vão servir? Aos deuses, os seus deuses antepassados, ou ao Deus verdadeiro? Perfeito. Ainda no tópico 1, ele vai falar assim: ele sabia que não podia tomar decisão unilateral por todo Israel. Não, mas ele toma a decisão pela sua família e aconselha, tá, que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não foi aleatoriamente. Primeiro, Josué, ele dá uma introdução do que aconteceu em outrora, ok? No cativeiro egípcio, ok? E o que aconteceu no deserto, do Deus que fez fluir a água da rocha, ok? Cordonezes, alimento, maná do céu, abertura do Mar Vermelho e abertura do Jordão. Esse Deus que ele apresenta, o Deus verdadeiro que ele apresenta ao todo o povo de Israel. Olha que eram, na época, 2 milhões de pessoas. Isso. Após Josué exercer um brilhantismo, tá? O que Deus entregou em suas mãos como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã. Canaã, ok? É a terra de Jerusalém. É a terra agora de Israel. Tel Aviv, capital, tá? E Israel, perfeito, Jerusalém. É a terra de hoje.
Segundo agora alguns eruditos, não. Você faz uma viagem para a Palestina, ok? Para atravessar toda a Palestina, demora 2 dias e 2 noites de carro ou de ônibus, ok? E você só vê 2 dias e 2 noites atravessando o território de Palestina antes de chegar a Israel, ok? Por isso que eu vou falar terra que mana leite e mel, Canaã. Só vê terra vermelha, ok? Montanhas com terra vermelha, planície, planalto e montanhas com terra vermelha, ok? Raramente você vê uma planta, muito pouco. Mas quando chega, ok, Israel, de longe, os turistas eles avistam, tá? Os vales verdejantes, que é uma divisão, quando chega em Israel, tudo verde, onde mana leite e mel, a promessa que Deus fez no tempo de Josué, no tempo, tá, de Moisés, para todo o povo, que eles iam entrar na terra de Canaã, terra que mana leite e mel, e a terra que eles estão até os dias de hoje, onde foi, né, fundado o território de Israel, Israel como uma pátria, tá? Como um país, em 1948. E Israel cresceu por conta das promessas, agriculamente, ok? Belicamente, detém uma das maiores tecnologias bélicas de plantio também, em técnica de gotejo por computador, ok? São vales verdejantes, onde floresceu no deserto, por conta dessa promessa que Deus fez para os filhos de Israel na época de Josué. Isso. Ainda no subtópico 1.1, ok? Redarguindo. Josué, na qualidade de líder, sabia que poderia influenciar o povo a voltar-se para Deus. Então, depois de entrar na terra prometida, tomar posse e morar em casas permanentes, não mais em tendas que montava e desmontava no deserto. Josué consulta o povo acerca de quem eles querem servir, ok? Ele vai consultar o povo. Ele já tinha tomado uma decisão que ele e sua casa serviriam o Senhor, ok? Mas também daria o livre-arbítrio que Deus deu para o homem, deu para os anjos e deu o livre-arbítrio da decisão a ser tomada. Ele não impôs. Primeiro ele faz uma introdução, um contexto histórico do que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, ok? Os deuses do Egito, e o povo ali como escravo, e depois liberto e indo para onde? Para o deserto, onde não tinha mais as panelas com carne, os legumes, mas tinha o poder de Deus. E fala, qual Deus que deveis servir? Aos deuses do Egito, dos teus antepassados, ou o Deus de hoje, do futuro, do presente, o que está acontecendo, dos milagres atuais, do maná, das codornizes, da abertura do Mar Vermelho, da abertura do jornal, comigo e da abertura do Mar Vermelho com Moisés. Ou Deus a servir aos deuses ou ao Deus verdadeiro? Antes da resposta, ele procura esclarecer ao povo que os deuses dos seus pais os escravizaram no Egito por 400 anos e que Deus, o Deus verdadeiro, trouxe o povo à terra que mana leite e mel e que eles estão até os dias de hoje, uma terra próspera por conta da promessa, que é o território de Israel. Ainda no subtópico 1.1, perfeito. Subtópico 1.1. Ele livrou o povo de Israel do Mar Vermelho, em, ok? Moisés, onde passaram os pés enxutos. Abençoou no deserto. E ele o quê? Moisés não, Josué. Abriu o rio Jordão, ok? Para o povo passar. Deus derrubou uma grande muralha
para o povo herdar a terra que ele mesmo havia jurado a seus pais que lhe daria, ok? Ele livrou o povo de Israel, ok? Junto com Moisés, mas ele que era o general do exército de Israel, e fez passar os pés enxutos. E agora também, como líder espiritual, para conduzir o povo ao estatuto, às leis de Deus e ao juízo de Deus. Glória a Deus. Isso. Subtópico 1.2. Subtópico do tópico 2, professores. Decisão exige urgência. Escolhe hoje a quem se vais. Não é daqui a um mês, um ano, 5 anos. 5 anos. Ninguém sabe o que cada dia nos servirá, tá? Cada dia nos reserva. O dia de amanhã não pertence a nós. Por isso, o tempo urge e, enquanto vivemos, teremos, teremos possibilidade para com os nossos, responsabilidade para com os nossos filhos. O tempo é hoje, é agora, ok? Porque o tempo passa muito rápido. Uma criança, ela aprende até os 7 anos, é forjado psicologicamente, ok? Todas as características psicológicas e intelectual da criança. Especialistas vão dizer sim. E se deixar o tempo passar, ok? No convívio com a sociedade e os pais não educarem os seus filhos cristãos, pais cristãos, não educarem seus filhos nos estatutos, nas leis de Deus, nos juízos de Deus, o tempo passa muito rápido, ele pode ser educado, ok? Com o estatuto, as ideologias, os ideários dessa sociedade, da sociedade pós-moderna. Isso é muito perigoso. Então, hoje, é uma urgência de ensinar para os nossos filhos, ter responsabilidade, tá? Com nossos filhos é ensinar a educação cristã, ok? Ter uma consciência cristã de que devemos ter esta responsabilidade de ensinar nossos filhos nos estatutos e nas leis de Deus. Subtópico 1.3. O líder que deve tomar a decisão diante da família e da sociedade é o líder. Por quê? Porque ele é o representante de Deus aqui na Terra. Assim como o principado das nações, do universo está sobre os ombros de Cristo, ele representa e tipifica Deus aqui na Terra, o líder, cada chefe de família, ok? Independente da aceitação ou não, se eles vão aceitar ou não, ele precisa, o líder, tomar uma decisão diante da sua família, e uma decisão com uma consciência cristã, bem acertada perante Deus. A obrigação do líder é maior do que é de todos, pois para isso ele foi escolhido. Ser líder não é um prêmio, mas uma enorme responsabilidade. Se a decisão dele for fraca hoje, dificilmente terá um futuro forte. Por isso que precisamos com urgência, ok? Buscar o Senhor enquanto se pode achar e buscar o Senhor em todo o tempo, principalmente na questão de ensinar os nossos filhos a trilhar o caminho da salvação, ok? E principalmente diante dessa sociedade pós-moderna, né, que tem seus ideários, as suas ideologias, e querem também não só colocar essas ideologias, esses ideários na sociedade pós-moderna, mas sim também na igreja pós-moderna. E nós, como sacerdotes, ministros da palavra de Deus, herdeiros da bênção de Deus, representantes do próprio Cristo aqui na terra, ok? Precisamos proteger as nossas famílias dessas ideologias, desses ideários, dessa sociedade pós-moderna, para que não possa alcançar dentro da igreja pós-moderna os nossos filhos, ok? Tópico 2, aí fala sobre o segundo personagem, que vai ser Noé,
E no tópico 2, vai dizer assim, tópico 2, Noé salva a sua família a construir a arca. Aí a arca ela tem um simbolismo, ok? Ela simboliza, ela vai simbolizar simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza a renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolos de aliança e presença de Deus junto ao povo escolhido e símbolo da igreja. Representa também o lugar onde se guarda preciosidade, tesouro, riqueza e joias, ok? A arca, ela representa o próprio Cristo. A arca, ela foi o quê? Né? Feita de madeira, de acácia, revestida de betume, perfeito? Uma madeira muito bem resistente. A arca da aliança de Deus, também, né? A arca de Noé carregava uma preciosidade dentro dela, que eram os animais, segundo a sua espécie, e a família, que é um projeto de Deus, uma instituição mais antiga do que a própria igreja, ok? Uma instituição mais antiga que a própria igreja, ok? Então, a arca, ela simbolizava, a arca de Noé simbolizava a proteção de Deus para aquela família, por quê? Porque ela continha uma coisa mais preciosa, um objeto mais precioso, que era pessoas, uma família, ok? Já a arca da aliança, ela era o quê? De madeiras de acácia revestidas de ouro, provando o quê? Madeiras de acácia representando madeira, homem, e vestida de ouro, revestida, o homem revestido da glória de Deus, ok? Perfeito. Subtópico 2.2. O desafio de colocar toda a arca, toda a sua família na arca, ok? Toda a família na arca. A dificuldade enfrentada por nós, ó, os filhos crescem, casam, se tornam e tomam os seus caminhos. Agora, é joelhos dobrados, jejum, exemplo de vida. Exemplo de vida nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo, tá? Exemplo de filho pródigo. Mas se foi ensinado, vai cair em si e voltar, porque foi criado, ensinado, estatuto, leis de Deus, ok? Sobre ele, nós sabemos que toda criança, no contexto social, político, religioso de Israel, eles vão se separar da criança dos 8 aos 12, tá? E vão para, né, para a sinagoga aprender com Rabone, com Rabino judaico. Toda a Torá cantada, sem errar uma acentuação, né? Hebraico e aramaico, ok? Subtópico do tópico 1.2.3, as famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI, ok? Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levantando-as à destruição. Dia após dia, ficamos sabendo de famílias sucumbidas pelas águas do dilúvio. Não águas literais, mas as mazelas impostas pelo afastamento de Deus, pela falta de temor, infidelidades conjugais, divórcios de maneira equivocada, violência doméstica, entre outros, ok? Hoje, nossa sociedade hoje pós-moderna, nós temos os dilúvios das ideologias, ok? Das ramificações da modernidade, tá? Uma dessas ramificações da modernidade, ela destruiu quase toda a sociedade europeia, ok? Que é um espírito, tá? É o capitalismo, tudo bem, mas é o espírito capitalista, o modernismo, ela destruiu, tá?
Porque o que pauta nessa modernidade é que eu preciso literalmente conquistar, ok? E essa ramificação da modernidade, tá, que está somente na tecnologia, ela deve ser usada em prol do reino de Deus. Mas o que destruiu, ok, a sociedade pós-moderna lá na Europa e que se também entrou também na igreja pós-moderna foi o capitalismo, que ele é muito bom, muito melhor do que o comunismo, mas porém, meus irmãos, ok? Aconteceu um grande dilúvio desse capitalismo no século XXI. Por exemplo, uma criança de 5 anos precisa ter uma Bíblia na sua faixa etária, ok? Pedagogicamente, sua faixa etária. Mas pais preferem dar um celular, até o pai cristão. Aí acontece um dilúvio, porque a criança ela vai absorver tudo aquilo que aquela tecnologia oferece para ela. E muitas vezes os pais não estão perto, ok? Em vez de oferecer pedagogicamente e sendo líder espiritual, oferecer a palavra de Deus em sua faixa etária, ele oferece um celular para a criança. E aquele celular, em um ano, fica obsoleto e a criança pede outro, ok? Aí vem essa avalanche, esse dilúvio, tá? Que nós enfrentamos no pleno século XXI, tá? Não águas literais, mas mazela imposta pelo afastamento de Deus, por falta do conhecimento de Deus, de educar as crianças nos estatutos e na lei de Deus, nesse, sen nesse sentido. Perfeito? Isso, Trópico 2.1. Muitos foram as dificuldades enfrentadas por Noé e a sua família. Não foi fácil ter permanência diante dos cenários, murmuradores e zombadores. Não foi fácil salvar a família diante de uma sociedade que oferece todos os tipos de pratos, de manjares, de iguarias. Não foi fácil construir a arca. A arca, né? Ela simboliza a presença de Deus. Ela simboliza o homem revestido de ouro, madeira de acácia, revestido da glória de Deus. Ok? Então, se fora da arca, há iguarias, há pratos. Podemos, né, podemos dar exemplo ali de Azarias, Ananias e Misael e Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que eles não se contaminaram com manjares que estava fora da arca, que estava fora dos preceitos de Deus, dos estatutos de Deus. Na verdade, não se contaminaram. Foram tementes a Deus e alcançaram a benevolência perante Deus. Mesma coisa é a sociedade hoje pós-moderna, a igreja pós-moderna. Há muitos tipos de pratos que oferece fora da arca, mas fique dentro da arca, professor e professora da classe Maravilha de Sião, ok? Para que possa alcançar a benevolência perante Deus e conduzir os seus filhos, tá? Ao estatuto da lei de Deus e conduzir os seus filhos ao reino de Deus, à salvação, tá? Porque são sacerdotes, assim como Moisés foi o sacerdote, foi um instrutor espiritual, como Josué foi sacerdote e instrutor espiritual, como os tipos de Cristo, sejam também sacerdote e instrutor espiritual dos seus filhos. Isso. A arca simboliza hoje a busca pela espiritualidade, o concerto do altar de Deus, a comunhão e a intimidade com Deus, a sinceridade da fé em Deus, a obediência pelo temor de Deus, a separação do mundo para a santificação de Deus, a proteção pelo cumprimento dos mandamentos da palavra de Deus. Subtópico 2.2. Ok? É o simbolismo da arca. Tem vários simbolismos, mas esse que o comentarista, tá? Ele colocou no seu comentário alguns
simbolismo da arca de Deus. Noé não salvou o mundo, mas pela fé salvou a sua família, o mais importante, tá? Salvou a coroa da salvação. Aquilo que Deus, um estatuto, né? Uma instituição projetada por Deus, ok? Mais antiga do que a própria igreja. Uma pedra preciosa que estava dentro desse compartimento arca do Senhor, invólucro de Deus, ok? Ele não estava preocupado em salvar o mundo, não. Ele estava preocupado em salvar a sua família, Noé, ok? Porque o mundo já estava corrompido, já estava condenado. E Noé sabia disso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Noé tinha uma obediência singular à palavra de Deus. Deus faz aliança com quem tem intimidade em andar em sua presença. É o subtópico 2.3. Isso, tópico 3. A Isso, Raabe preserva a sua família pela fé. Raabe é a terceira personagem, tá? O primeiro personagem foi Josué, o segundo personagem nessa lição 13 foi Noé, e o terceiro personagem é sua biografia, Raabe, ok? Ele vai salvar a sua família pela fé, ok? Porque ela não tinha nem, não era natural, ou seja, não fazia parte de Israel, do povo judeu, tá? Era uma cananeia, tá? Morava, tá, na cidade de Canaã, desculpa, a cidade de Jericó, ok? Fazia parte daquela cidade de Jericó. Perfeito. 1.3, não, tópico 3. Diz assim: Raabe preserva a sua família pela fé. Ao assumir o lugar de Moisés, Josué enviou mais 2 homens secretamente para cumprir a tarefa de espia na terra prometida, com o propósito de conquistar a terra. Eles foram para a casa de uma meretriz chamada Raabe, que os ocultou e ajudou os espias a observarem a Jericó. Mas, numa troca, onde a sua vida seria poupada e também teria a promessa estendida em favor dos seus familiares, ok? Raabe não só ganhou, preservou a sua vida, mas por sua atitude e sua fé, preservou também a vida dos seus familiares, ok? 3.1 subtópico. Juramento dos espias precisava de um sinal. Raabe pede um sinal certo aos espias. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela era vida por vida. A vida deles respondia pela vida dela e dos seus familiares. Ok? Subtópico do tópico 3, subtópico 3.2. Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Ao reconhecer que Deus dos espias estava com eles, que havia dado aquela terra e fez secar as águas do Mar Vermelho, e os seus corações desmaiariam e não tinham mais ânimo. Então, Joabe declara: aceita que o Senhor, vosso Deus, o Deus de cima dos céus e debaixo da terra. Ok? Perfeito. Subtópico 3.3. As nossas escolhas determinarão o nosso futuro. No subtópico 3.1, o juramento dos espias
precisava de um sinal. Subtópico 3.2. Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Subtópico 3.3. As nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Muito forte. A escolha de Raabe determinou o seu futuro. E as nossas escolhas, trazendo para o dia de hoje, determinarão o nosso futuro. A escolha de servir a Deus, de obedecer o seu pastor, de obedecer a sua liderança, vai determinar o futuro, não só seu, mas também o da sua família. Subtópico 3.3, Raabe faz uma escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida e se esquecendo que haverá consequência. A escolha foi feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados, ok? Escolha com liberdade, livre-arbítrio. Ah, eu não quero servir, eu não quero, ok? Esconder os espias. Não, porque se eles descobrirem, né, o rei de Jericó, ele vai matar a mim e minha família, mas a escolha dela foi bem acertada. Foi feita com liberdade, com livre-arbítrio, tá? E bem acertada, porque teve um resultado de salvar ela e a sua família. Escolhas com resultados, ou resultados positivos, ou resultados negativos. Isso. Subtópico 3.1, subtópico do tópico 3, professores, o ato de bravura em meio a uma situação nebulosa. Raabe arriscou a sua própria pele para salvar sua família. Pela escolha de Raabe, não só salvou a sua vida, como recebeu de Deus o perdão dos seus pecados e salvou toda a sua família ao crer no Deus Todo-Poderoso. Ok? Ainda coloquei aqui nesse subtópico 3.1. Raabe recebe os espíritos de Jericó em sua casa sobre os muros e o esconde no terraço entre as canas de linho colhido e colocadas para secar empilhada. Ok? Perfeito? Isso. Uma escolha bem acertada. E recebe lá de fora? Não. Recebe dentro da sua própria casa, acolhimento, tá? Não recebeu os espias lá fora, mas dentro da sua própria casa. Ah, vou receber vocês fora da minha casa para não me comprometer. Não, entra na minha casa é sua, ok? Eu vou proteger vocês dentro da minha casa, da minha arca, da minha proteção, não lá fora. Foi o que Rabi fez, ok? Recebeu os espias dentro da sua proteção, dentro da sua própria casa. Bons pais dão presente, isso Augusto Cury sempre coloco. Pais brilhantes dão o seu próprio ser. Os pais que vivem em função de dar presente para os seus filhos são lembrados por um momento. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos seus filhos se tornam inesquecíveis. Bacana. Isso. Subtópico 3.2. Rabi sois salva. Entendeu? Oh, entendeu? Tá? O que Deus falou para ela, para o seu povo, ok? Figurativamente, como uma pessoa de hoje, cheia de mazelas, pecado, aceita a Deus como seu Salvador, Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quem confessa as suas transgressões e a deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. O seu passado será apagado e lançado no mar do esquecimento. Rabi não conhecia o estatuto, a lei de Deus e os juízos de Deus, mas conhecia a fé. E pela fé, ela creu e salvou a sua vida e a vida da sua família, sem conhecer. Estava no mundo
de pecado, porque não tinha conhecimento. Todo conhecimento dá esclarecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento, conhecimento da palavra de Deus, e ela não conhecia. Mas Deus já conhecia desde o seu ventre, até pelo qual, ok, por conta da sua atitude, ela se configurou no livro dos heróis da fé, uma heroína da fé. E a sua genealogia, ok, que vem de José, ia chegar até Jesus. Então ela faria parte da genealogia de Jesus Cristo por conta da sua fé e por conta da sua atitude. Ok? Deus não só psicologicamente, espiritualmente salvou ela, ok? Mas também curou a sua alma. Como psicólogo, Deus curou as suas mazelas, os seus pecados e promoveu uma cura interior na vida de Raabe e de sua família. Ok? Perfeito. Confessa, deixa e alcança a misericórdia do Senhor. O seu pecado, o seu passado será apagado e lançado no mar do esquecimento. Foi assim que aconteceu com Raabe. Subtópico 3.3, subtópico professores do tópico 3. A benção, ok? Foi tão grande que Raabe passou a constar na genealogia de Jesus. Está em Mateus 1:5. Foi citada na galeria dos heróis da fé, onde pela fé Raabe, a meretriz, não recebeu com os incrédulos, tá? Acolhendo em paz os espias. Isso. Aqui, doutora Lucimar. Conclusão. Aprendemos com Josué, esse primeiro personagem, Noé, o segundo personagem, do tópico 2, e Raabe, tópico 3, com seus subtópicos, terceiro personagem. Que nunca devemos negligenciar uma decisão tão importante. Que Deus nos dê graça para conservar a nossa decisão ao lado dele e levarmos a nossa família aos pés do Senhor Jesus Cristo. Na próxima lição, meus irmãos, vai ser o segundo trimestre de 2024, ok? Que tem como, tá, a temática ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, tá? Imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e em comunhão com Deus. Vai ser, tá, a nossa lição, o nosso tema, a nossa temática do segundo trimestre de 2024. Porque esse primeiro trimestre encerra nesta lição, tá? Lição 13, que vai ser, meus irmãos, professores da classe Maravilha de Sião, ok? Lecionada no próximo dia 31, ok? No próximo dia 31, no próximo domingo, vai ser lecionada essa lição de número 13, 13ª lição, que é a última lição, tá? Dessa temática abençoada, ok? Isso, família, um projeto de Deus moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo legado de valores, segundo a Bíblia Sagrada. Encerra aqui a 13ª lição, ok? Perfeito, encerrado, tá? Personagens bíblicos que salvaram a sua família, ok? A próxima lição, ordenanças bíblicas, tem essa temática, doutrinas fundamentais imperativas ao cristão para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Faz parte da teologia sistemática, são as ordenanças, os ritos, ok? Que Deus possa abençoar todos. Já faço meu agradecimento ao nosso pastor presidente,
pastor Alessandro Malafaia, a nossa pastora Aline Malafaia, e também ao nosso diretor de educação cristã, ao pastor Gesiel Cruz. Lembrando que no próximo dia 30 é o nosso 4º congresso de EBD, ok? Nosso 4º congresso de EBD vai ser uma bênção, com várias temáticas, vários temas dentro dessa temática, ok? Que com certeza Deus vai usar os palestrantes, conferencistas, para nos abençoar. Estarei lá sentado, aprendendo mais um pouco da porção de Deus, como diz o saudoso bispo Daniel Fonseca Malafaia. Aquele que não tem humildade para se assentar para aprender, também não tem o direito de ensinar. É por isso que eu vou estar assentado também com os senhores, aprendendo mais uma porção da palavra de Deus, do estatuto, da lei de Deus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, ou seja, no próximo domingo, dia 31, onde estaremos nas nossas congregações lecionando a última lição, os personagens bíblicos que salvaram a sua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.